Bom seria que todas as crianças, que fazem parte da nossa igreja estivessem presentes, mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, trecho sagrado, palavra esta que vem falar ao nosso coração nesta noite, algo interessante daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Abrimos a palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 17, versículo 24, amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 24. Você que tem aí a sua Bíblia, você que tem aí o seu celular, que tem a Bíblia no celular, você pode acompanhar conosco a passagem da palavra de Deus, amém? 17, 24 de João, 17, 24, amém? Vamos ler a palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor. Todos acharam aí, irmãos? Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Jesus ao Pai pelos cristãos, é o título da leitura. Amantíssimo e eterno Deus, Pai celestial, aqui nós estamos diante da tua presença, Senhor amado, já temos entoado louvores ao teu nome, já temos glorificado a ti, Senhor. Aqui estão os teus filhos, ó Pai, de coração aberto, nós estamos aqui, Senhor, para receber de ti a tua palavra, ó Deus. Vem falar conosco através da tua palavra. Põe em nós, meu Deus, algo que precisamos ouvir, Senhor, para a nossa vida espiritual. Continua falando conosco até o final deste culto, para a glória e a honra do teu santo e maravilhoso nome. E o povo de Deus diga amém e graças a Deus. Amém? Podeis nos assentar dando glória a Deus. Deus abençoe a sua vida poderosamente. O versículo 24, irmãos, nós lemos a palavra do Senhor, que falou algo interessante para nós, para a nossa meditação. Quando a palavra de Deus, ela nos fala: Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a mim a glória, a qual me deste, pois que me amastes antes da fundação do mundo. Então, meus irmãos, o cuidado de Jesus para conosco é grande. Você sabia disso, irmão? Ele tem cuidado de nós, amém? E aqui a palavra de Deus, ela foca algo interessante para a nossa vida espiritual. Quando o Evangelho de João, ele tem partes a serem meditadas, nós vemos que o ministério público de Jesus, o Cristo, ele se divide em várias etapas, amém? No versículo 19 ao versículo 34 do capítulo 1, eu vou explicar para você sobre o Evangelho de João, desde o capítulo 1 ao capítulo 20. O capítulo 1, irmãos, do Evangelho de João, ele fala sobre João Batista,
no capítulo 1, versículo 19 ao versículo 34. Em segundo lugar, Jesus começa o seu ministério no capítulo 1, versículo 35, até o capítulo 3 e o versículo 36, onde ele começa o seu ministério aqui na terra. Assim como nós, Jesus Cristo veio e fez e cumpriu a sua missão aqui na terra. Em terceiro lugar, no capítulo 4 ao capítulo 6, a Bíblia, ela nos mostra que no Evangelho de João, nós vemos que Jesus vem como Cristo e ele tem ali o confronto com as autoridades judaicas. Quando ele começa a desenvolver o seu ministério, as autoridades judaicas se levantam contra Jesus, né? Eles se levantam com a perseguição para impedir a missão de Jesus Cristo aqui na terra. E o culto de Santa Ceia, irmãos, ele nos traz à memória tudo aquilo que Jesus passou, né? A sua crucificação, o seu sofrimento, né? E aqui nos conta que no capítulo 7 ao capítulo 12, nós vemos que a revelação de Jesus como a luz e a vida para o mundo, ou seja, ele se revela para a humanidade como a luz e a vida para o mundo. Aí nós vemos aí a segunda parte do Evangelho de João, que é a sua morte e a sua ressurreição, é onde nós vamos entrar. Em primeiro lugar, nós vemos que antes da morte e ressurreição de Jesus, no capítulo 13 ao capítulo 17 de João, no capítulo 13 ao capítulo 17, nós vemos a reunião de Jesus quando ele estava sobre a última ceia com seus discípulos. Capítulo 13 ao capítulo 17. Depois, nós vemos aqui no capítulo 13 ao capítulo 16, quando o novo mandamento, quando ele faz o discurso de despedida, ou seja, ele estava instruindo os discípulos, dizendo: olha, está chegando a minha hora, eu vou deixar vocês aqui, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vós sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí, depois da morte e ressurreição, nós vemos aqui a última ceia, o novo mandamento, o discurso de despedida. E nos capítulo 17, nós vemos aqui, né, capítulo 17, versículo 1 ao 26, a oração sacerdotal. Em seguida, nós vemos a sua prisão, o seu julgamento, morte e sepultamento no capítulo 18 ao capítulo 19. Então você vê bem, foi começando, né, uma sequência de etapas do ministério de Jesus, né? Nós vemos que o começo do ministério, a revelação, o confronto com as autoridades, os ensinamentos, a ceia com os discípulos, o discurso de despedida, a oração sacerdotal, a sua prisão e julgamento e morte, né? Ali no capítulo 18 ao capítulo 19, no capítulo 20 ao capítulo 21, nós vemos a sua ressurreição, quando ele ressuscita. No capítulo 20, o versículo 1 ao versículo 10, nós vemos que o sepulcro está vazio. Em seguida, no capítulo 20, versículo 11 ao versículo 18, Jesus aparece a Maria Madalena, e ali mostra a sua glória, que ele está vivo, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 20, versículo 19 ao capítulo 21, versículo 23, Jesus aparece aos seus discípulos, e ali tira a dúvida de todos eles, dizendo: eu estou vivo,
para todos sempre. Amém. E tenham a chave da morte e do inferno. Louvado seja o poderoso nome de Jesus. Agora, irmãos, quando nós falamos no pão e no cálice do Senhor, nós vemos que o pão é o grão de trigo do qual vem o pão. Cai primeiro na terra e morre. Isto aconteceu com o Senhor em João no capítulo 12, versículo 24. Em seguida, existe aqui significados acerca do pão e do vinho, ou seja, quando nós participamos do pão, nós não comemos apenas um pão, não é? Nós não bebemos apenas o cálice, mas em primeiro lugar, o significado do pão significa que o trigo é cortado, trilhado, moído, assim como nosso Senhor Jesus foi batizado, açoitado, coroado com espinhos e foi morto. Você viu aí? Quem faz pão aqui sabe disso, né, irmão? O pão, para ser feito, ele passa por um processo, né? Ele é amassado, né? Ele é colocado no fogo, não é verdade, irmão? A mesma coisa aconteceu com Jesus. Ele foi batido, açoitado, coroado com espinhos e foi morto. Está lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 9. Em segundo lugar, o pão também nos mostra a natureza da sua morte. O pão é assado no forno com muito calor. Ou seja, Jesus, ele passou por agonias, ele passou por horas difíceis. E quando nós estamos pegando este pedaço de pão e colocando em nossa boca, nós estamos relembrando aquilo que ele passou para nos dar o direito de salvação e estarmos na sua presença. Em terceiro, o pão é um símbolo de um novo homem. Cristo é o autor da nossa nova vida. Está lá em Provérbios capítulo 8, versículo 35. O pão é o alimento do novo homem. E em João, no capítulo 6, versículo 35, sim, ainda mais ele oferece a plenitude da vida, de uma nova vida. O pão também mostra a nossa nova maravilhosa união. O pão é um corpo, nós somos um com ele e através dele. Um com ele por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o significado do vinho, irmãos. O vinho, ele lembra a sua vida oferecida por nós. Olha o que diz João capítulo 10, versículo 18. Vamos ler. João capítulo 10, versículo 18. Palavra de Deus falando para nós. Aleluia. Capítulo 10, versículo 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retorná-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui o Senhor estava dizendo que o vinho lembra a sua vida oferecida por nós. E Jesus, ele declara que ele tem o poder para dar. Louvado seja o nome do Senhor. Em seguida, o vinho, ele lembra a nova aliança do sangue de Jesus. O vinho, quando você coloca o vinho na sua boca e prova este suco de uva, ele lembra, aleluia, a nova aliança do sangue. Olha o que diz Lucas capítulo 22, versículo 20. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas capítulo 22, versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 22, versículo 20. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto
em meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Então é o novo pacto do sangue de Jesus derramado por nós. Agora você vê, último, de que maneira recebemos esta nova vida? Vamos ver lá, João capítulo 6, versículos 55 ao 56. João capítulo 6, 55 e 56. Louvado seja o nome de Jesus. João capítulo 6, versículos 55 ao 56. Olha o que diz a palavra de Deus. 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, ou seja, quem come o pão e bebe o cálice do Senhor, permanece em mim e eu nele. Aleluia. Permanece em mim e eu nele. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem permanecer com Cristo aqui? Você pode levantar as suas mãos e dizer assim: eu estou com Ele e Ele está comigo. Amém? Agora, irmãos, diante de tudo isso, o ministério de Jesus aqui na terra, o seu sofrimento, tudo o que Ele passou, o significado do pão, o significado do cálice, existiu uma agonia de Jesus. Antes de Jesus, aleluia, ir para a cruz do Calvário, nós notamos que houve ali um pensamento, ou seja, o consciente que fala mais alto daquelas pessoas, eles testemunharam a inocência de Jesus. Em primeiro lugar, nós vimos aqui que existiu testemunho sobre a inocência de Jesus. Jesus, ele não fez mal a ninguém, aleluia. Jesus, ele curava. Jesus, tudo que ele fez foi bom. Tudo que ele fez foi abençoar. Tudo que ele fez foi prosperar. Quem já ouviu a história aqui que Jesus fez alguma coisa ruim na Bíblia? Hein? Quem ouviu aqui que Jesus já matou alguém, pegou a espada e matou? Quem já ouviu? Ninguém ouviu. Todos nós ouvimos coisas gloriosas a respeito de Jesus. Mas aqui, irmãos, o ministério do Senhor, ele tinha que se cumprir aqui na terra. Senão, hoje nós não estaríamos aqui. Porque antigamente, nós éramos salvos por sangue de animais. Alguém pegava um cordeiro, matava, oferecia o sacrifício ali, por sangue de animais. Mas Jesus Cristo, vindo do céu, ele se fez cordeiro mudo, foi colocado no matadouro, e a Bíblia diz que como ovelha muda não abriu a sua boca, mas ele aguentou tudo para nos dar o direito da salvação, para nós estarmos aqui. E quantas vezes nós não queremos aguentar nada, né, irmãos? Você já imaginou uma coroa de espinho na cabeça? Você já imaginou a chicotada que ele levou para nos salvar? A Bíblia, segundo os historiadores, irmãos, diz que o chicote que batia em Jesus, ele era feito de ossinho seco de carneiro. Os ossinhos secos de carneiro, quando batia em sua carne, cortava o seu corpo. E existia um chumbo que entrava na sua carne. O ossinho cortava quando eles batiam, e o chumbo entrava em sua carne para aumentar a dor que ele sentia. Quando você coloca este pão na sua boca e este cálice, você se lembra deste sacrifício que ele passou para te dar o direito de salvação. Aleluia. E quantos não reconhecem isso? Quantos não reconhecem? Agora, quando Jesus estava para ser julgado, para ser preso ali ou ser levado ao Calvário, nós temos testemunho. Primeiro testemunho foi o de Judas. Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 4. Judas, ele fala assim: traí sangue inocente. Aleluia. Ele fala, 27, 4 de Mateus:
traiu sangue inocente. O consciente dele acusa logo, porque ele ofereceu ali o seu serviço para o trair. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, nós vemos outro testemunho da mulher de Pilatos. Está lá em Mateus 27:19. A mulher de Pilatos, irmãos, fala assim para ele: não te envolvas com este justo. Ela diz assim: não te mete com isso, Pilatos. Este homem é um justo, ele só faz o bem. Aleluia. Primeiro foi Judas. O subconsciente dele disse assim: eu traí um sangue inocente. Em segundo lugar, a mulher de Pilatos disse: não se mete com isso, Pilatos. Não se mete com isso. Aleluia. Em terceiro, o testemunho do próprio Pilatos. Lá em João, capítulo 18, versículo 38, nós estamos adiantando para ganhar tempo. Ele diz assim: eu não acho nele crime algum. Você está vendo, irmão? Ele olhava para Jesus e disse assim: eu não acho nele crime algum para julgar este homem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não acho defeito algum para que eu julgue ele. Aleluia. Jesus, irmãos, ele foi injustiçado por tua causa e por minha causa. Jesus, ele foi, aleluia, ele passou por coisas terríveis por minha causa e por tua causa. E nós precisamos sermos gratos a ele por tudo que ele fez por nós. Aleluia. Em quarto, o testemunho de Herodes, lá em Lucas capítulo 23, versículo 15, quando Herodes, ele diz: não encontrou nada contra ele digno de morte. Herodes, o próprio Herodes, ele fala: eu não encontrei nada contra ele. Ele não é digno de morte. Nós vemos que é o quinto, aleluia. A Bíblia diz que do malfeitor, ele fala assim lá em Lucas 23:41, mas este nenhum mal fez. Este nenhum mal fez. Por que ele vai ser crucificado? Aí nós vemos em sexto lugar o testemunho do centurião, lá em Mateus capítulo 27, versículo 54, a Bíblia fala que o centurião fala bem assim: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Está vendo aí, irmão? Em sétimo, nós vemos o testemunho de João, quando ele fala: nele não existe pecado. 1 João capítulo 3, versículo 15. Neste homem não existe pecado. Por que vocês vão fazer isto? Por que vocês vão crucificá-lo? Em oitavo, o testemunho de Paulo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 21, quando ele diz: ele não conheceu o pecado. Em nono lugar, Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, ele diz assim: o qual não cometeu pecado. E em décimo, o testemunho em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, que diz: sem pecado. E o 11º, porque o Senhor teve que morrer mesmo assim. Está aí uma pergunta: por que ele teve que morrer mesmo assim? Para carregar o meu, o seu e o nosso pecado. Vamos ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. 1 Pedro 2 e 24. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarado. Quando Jesus estava na cruz, ele estava dizendo: eu estou carregando aqui o pecado da humanidade para garantir o direito de salvação. Amém?
E a porta da graça está aberta, irmãos, mas um dia ela vai se fechar. E quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, nós já estamos vendo os sinais. Terremoto já teve, praga já teve, né, irmão? Terremoto, tsunami, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação, irmão contra irmão, tudo isso está se cumprindo na palavra. E ainda esta semana nós estávamos ouvindo sobre o sinal na testa e na mão que está para sair. Você só vai comprar se tiver o sinal na testa, o microchip, ou na mão direita. Na testa e na mão. Tá para sair, viu, irmão? Não demora muito, chega aí. E quando todas estas coisas estão acontecendo, em vez de o povo se pegar com Jesus, se pegar com a palavra de Deus, estão atrás de carro novo, estão atrás de dinheiro, estão atrás de riqueza, estão atrás de novela, né, irmão? Estão atrás de, né, a fazenda que está passando aí, né, irmão? Perdendo tempo por aí com as coisas desta vida. E Jesus dizendo bem assim: eu já me levantei do trono, estou me preparando para buscar a minha igreja. Uma igreja comprometida com a palavra, uma igreja comprometida com a vida espiritual, uma igreja comprometida com a minha obra, uma igreja comprometida com o trabalho que eu tenho entregue nas mãos dela, uma igreja comprometida em anunciar a minha palavra, em pregar a minha palavra, em caminhar, aleluia, na minha palavra, em orar, em jejuar, em clamar, em me glorificar. Esta igreja, eu estou pronto, eu estou me preparando para arrebatar esta igreja. E aqueles que estão, aleluia, envolvidos com as coisas desta vida, que estão enganando-se a si mesmo, ficarão chorando, aleluia. Mas a minha igreja, a igreja fiel, será arrebatada para morar comigo nos ares, aleluia. E lá em cima cantará o hino da vitória, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Toda a terra está cheia da sua glória, porque o meu aqui comigo, me glorificando. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao nome dele nesta noite? Aleluia. Tudo passa, irmão, nesta vida. Passa carro novo, passa casa nova, a vida vai, aleluia. Sabe quem morreu? Fulano. Sabe quem morreu? Cicrano, aleluia. Tudo passa, aleluia. Aleluia, tudo passa, louvado seja o nome do Senhor. Tudo passa, aleluia. A riqueza não compra a tua salvação, o dinheiro não compra a tua salvação, tua felicidade, aleluia. A casa bonita não compra a tua salvação, o carro novo não compra a tua salvação, aleluia. Aleluia, num banco não compra a tua salvação. Sabe o que compra a tua salvação? É o sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário. Ele te deu o direito de salvação e o teu nome está lá no livro da vida, aleluia. Fulano, Cicrano, aleluia. Igreja do Evangelho Quadrangular Itaúsu, está lá o teu nome, aleluia, escrito no livro da vida. E o tempo chegará em que os anjos do Senhor virão juntamente com ele arrebatar o seu povo para encontrar-se com o Senhor, e você subirá cantando o hino da vitória. Vale a pena, irmão, passar por prova, vale a pena passar por luta, vale a pena passar por horas difíceis, porque você está servindo a Deus, você está, aleluia, fazendo a obra de Deus, você está trabalhando para Deus, aleluia. Ele está vendo o fruto do teu trabalho. Você pode aplaudir ao nome dele nessa noite, para a glória do nome de Jesus, amém? Então, irmãos, tudo isso aconteceu, aleluia. Agora, para encerrar, depois que ele cumpre o seu ministério em João, vocês viram as etapas. Depois que nós vimos o significado do pão, do cálice, depois que houve testemunha de que ele era inocente, aleluia, por parte de Judas, a mulher de Pilatos, o próprio Pilatos, Herodes, aleluia, o centurião, João, Pedro, Paulo, aleluia, todos esses, Judas, testemunharam a inocência de Jesus. Aí quando ele está lá na cruz, a Bíblia nos declara, em João capítulo 19, versículo 30, quando ele fala 7 palavras na cruz, amém?
7 palavras proferidas da boca de Jesus. A primeira palavra está lá em Lucas capítulo 23, versículo 34, que ele fala, diz assim: Pai, perdoa-lhes. Está vendo o que ele falou? Quando os soldados batiam nele, ele estava na cruz, ele disse a primeira palavra, olhava para o céu, sangrando, com aquela coroa de espinho na cabeça, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, Pai. Aleluia. Foi a primeira palavra. A segunda palavra, quando ele faz promessas para aquele ladrão que estava do seu lado, Lucas capítulo 23, versículo 44, ele fala assim, a palavra promessa, ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Quando aquele malfeitor, clamou por misericórdia e disse: Senhor, não te esqueças de mim, mas eu quero ir junto contigo. Ele olhou para ele e disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi a segunda frase de Jesus na cruz. A terceira frase, quando ele fala com aquela mulher, e ele diz assim, João capítulo 19, versículo 26, ele diz assim: mulher, eis aí o teu filho. Ele falou para Maria: mulher, eis aqui o teu filho crucificado. Aleluia. Em quarto lugar, Mateus capítulo 27, versículo 46, ele sentiu-se a solidão, e ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Foi a quarta palavra dele na cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está lá falando a quarta palavra. A quinta, ele profere, João capítulo 19, versículo 28, ele diz assim: eu tenho sede. Aleluia. E ali os soldados pegaram ali um vinagre, né, e colocaram em sua boca, em vez de dar água, deram vinagre para ele beber. Olha que sofrimento, irmão. Em vez de água, tomou vinagre. A sexta, João capítulo 19, versículo 30, para chegarmos ao final, ele diz assim: está consumado. Ou seja, a sexta palavra, está consumado, ele diz assim, a palavra consumado significa: está tudo pago, meu Pai, eu já cumpri a minha missão, está tudo consumado. Aleluia. E a sétima, aleluia, a última palavra de Jesus na cruz, está lá em Lucas capítulo 23, versículo 46, que ele diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí ele morre. Aleluia. Aí ele, né? Aí ele apaga de uma vez. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali Jesus, ele é levado para o sepulcro. E ali aquelas mulheres, né, cobriram ali o lençol, colocaram ali, né, essência. E quando chegaram ali no sepulcro, o sepulcro estava vazio, ele não estava mais lá. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o Jesus que nós servimos e que estamos memorando nesta noite. Amém? É este Jesus, aleluia. É este Jesus que está contigo na angústia. É este Jesus que está contigo no problema. É esse Jesus que está contigo quando tem muito dinheiro, quando tem pouco dinheiro, quando tem fartura, quando tem escassez. É este Jesus que está, aleluia, te abençoando. E a gente fica muito triste, né, irmãos, em ver muitas pessoas, como nos dias de Noé, né, irmão? Noé avisava: olha, o mundo vai acabar em água. E o povo: que nada, né? Esse velho está ficando louco. Noé dizia: povo, arrependei-vos, vai acabar com água. Este velho está doido. E ali fazendo a arca. Aí Jeová deu uma ordem para ele: Noé, fecha a arca, Noé, porque eu vou mandar chuva. Aí começa a chover, irmão. Começa a chover um dia,
começa a chover 2 dias direto, sem parar, aleluia. Esta semana estava todo mundo reclamando por causa da chuva, né, irmão? Aleluia. Mas quem tem a chave, irmão, de soltar a torneira lá, é o Senhor dos Exércitos, aleluia. E Ele sabe a hora que vai mandar água. E o Senhor, Ele abre as comportas do céu e manda água. Aí o povo agora clama: Noé está enchendo aqui. E começou a encher, viu, irmão? Começou a encher, cobrindo as árvores. E o povo foi se pegando, para se pegar, foi se pegando. Ficou só água. Eles correram para a arca. Abre a arca, Noé. Ele disse: não tem como. Eu fechei por dentro e o Senhor fechou por fora. Agora não tem mais jeito. E Noé, somente com a sua família, escapou, aleluia, juntamente com aqueles animais, porque fez a vontade de Deus. Você é aquele que faz parte da família de Noé, que está incluído neste povo que vai subir, aleluia, para as celestiais, amém? Você pode se colocar de pé, irmão. Vamos ministrar.